Senhor, amém? Você está orando com o vaso que está cheio, para a glória de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, e com alegria, Deus querido e amado, que apresentamos diante do Senhor a vida do nosso irmão Diácono Isaac, Pai querido, Deus amado, que as tuas mãos de poder, ó Pai Santo, Deus fiel, estejam estendidas sobre a vida do teu servo, Pai. Deus querido e amado, nós sabemos que ele se preparou, ó Deus, mas sabemos também que o Senhor tem derramado da tua graça, do seu poder, Senhor, da tua unção, da sua autoridade sobre a vida do teu servo, Pai querido. E eu creio, ó Deus amado, que ele vai trazer tudo aquilo que o Senhor colocou ao coração dele nessa noite, ó Pai, através da tua palavra. Usa, Senhor, meu Deus, meu Pai, o teu filho, conforme o teu propósito nessa noite, ó Pai, e fala conosco, ó Pai querido, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor, porque eu creio que hoje é noite de vitória, noite de milagre, Senhor, noite de renovo, ó Pai querido, e eu creio, ó Pai, que tem novidade do céu chegando para a nossa vida nessa noite, e por isso que pedimos do teu servo, Pai, com ousadia, meu Pai, com autoridade neste altar, porque nós tomamos posse na tua palavra, e tudo isso nós te pedimos e agradecemos o nome santo e bendito do Senhor, e aquele que crê aplaude o nome do Senhor, amém? Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Mais um motivo de alegria estar junto com os irmãos novamente, para transmitir a palavra do Senhor com os irmãos, porque só nós sabemos, né, como que é vir para a igreja, viver com o Senhor, conversar com Ele e etc. Sem perder tempo, irei ler dois textos e dois livros diferentes. O primeiro texto se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo 15, no seu versículo 16. Posso até comentar que eu fui pego de surpresa pelo convite do pastor Paulo. Se não me engano, a gente tinha um domingo na segunda-feira para pregar hoje, mas Deus me deu força e sabedoria estando aqui hoje. Amém. E a palavra do Senhor diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto o meu nome pedireis ao Pai, Ele vos o conceda. O segundo texto está no Evangelho de Lucas, do seu capítulo 14, do seu versículo 25, 26 e 27. Nosso segundo texto se encontra em Lucas, seu capítulo 14, capítulo 14, versículo 25, 26 e 27. Que a santíssima palavra do Senhor nos diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não poderá ser o meu discípulo. Pode já ser glória do nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando o pastor Paulo me convidou para pregar a mensagem hoje no culto, eu já tinha uma ideia do que eu iria pregar, porque eu já tinha pregado antes, aqui depois eu tinha pregado, depois de passado alguns dias, Deus já tinha me dado algumas ideias na minha mente já sobre o assunto que eu iria pregar, tudo, só que eu não achei que ia ser tão repentino, tão de repente. Só que quando o pastor me chamou, já tinha basicamente um esquema pronto, só faltou algumas peças de quebra-cabeça. E então aqui nós começamos com o nosso primeiro texto de João, que ele fala que não é nós que escolhemos ele, mas é ele que nos escolheu. Aqui já começando a minha pregação com uma breve introdução, que aqui o Senhor Jesus diz para os próprios discípulos dele, que não foram eles que escolheram Jesus como mestre, mas foi Jesus que os escolheu como discípulos, conduzindo que
não é nós que nos aceitamos Jesus primeiro, é Deus que nos aceita primeiro. Porque desde o ventre da nossa mãe, Deus já tinha um plano preparado para cada um de nós. Tudo que nós iremos fazer, os nossos dons, nossas habilidades, tudo foi nos dado antes mesmo de nós pensarmos em nascer. Porque Deus tem um plano para cada um de nós mesmo antes de nos viermos para este mundo. Então, se nós vamos por esse lado, Deus nos escolheu muito antes de nós já imaginarmos estar aqui na igreja, nesse exato momento. E também desde que Deus nos escolheu até chegarmos aqui, aconteceu muitas coisas, muitas provas, muitas bênçãos, etc. E aqui começa a minha pregação, começando como já o chamado de um cristão, que é quando nós somos excluídos verdadeiramente, quando nós aceitamos o nosso chamado. Porque muitas pessoas são escolhidas, mas poucos aceitam o chamado que lhe foi dado. Nós, por estarmos aqui hoje, aceitamos o nosso chamado e continuamos a nossa caminhada. Nós falando assim: Deus, contigo eu irei conduzir esta pérola que você deu na minha mão. Só que o Senhor precisa ajudar a lapidá-la. Porque o que adianta um talento sem lapidar aquilo que você tem? O que adianta você saber cantar, pregar, mas sem o Espírito Santo em você? Sem aquilo, a engrenagem não roda. Porque tudo o nosso corpo com Deus se conduz em apenas um só. Quando estamos aqui na frente, pregando, cantando para Ele, o adorando, é o momento que o nosso corpo libera para o Espírito Santo adentrar dentro de nós. Porém, o Espírito Santo não é igual ao diabo, ele não entra no lugar que não é convidado nem chamado. Ele só entra no lugar aquilo que é liberado para ele entrar. Ele não vai escancarar, estourar a porta do seu coração para entrar. Você tem que dar lugar para ele entrar e mexer com você. Então é assim que o Espírito Santo trabalha com nós. Ele pode nos falar que ele quer uma intimidade, mas nós temos que abrir o nosso coração para com ele. Nós temos que falar assim: Deus, eu quero a sua amizade, eu quero o seu relacionamento comigo. Nós temos que abrir um caminho de passagem, que ele não é ladrão para ficar em um lugar que não é chamado nem convidado. Glória a Deus, é verdade. Então, o primeiro passo de um relacionamento com Deus é você abrir as portas para ele adentrar em você, que é você assumir o seu chamado. Depois que você segurou o chamado como cristão, depois que você abriu as suas portas do seu coração para Deus, falando que Ele poderia agir como o único verdadeiro Salvador na sua vida, aí que começa verdadeiramente o que é ser crente, ser cristão de verdade. Porque até você aceitar Jesus como verdadeiramente, até aí a vida é fácil, até a vida é tranquila, entre aspas. Até aí tudo corre como normalmente acontece na vida de todo ser humano. Porém, depois que você escolhe Deus como seu guardião, o seu pai, o seu amigo, o seu companheiro e o noivo da sua igreja, aí você já conduz em outro aspecto, só um pouco de nível. Você aceitou a vida que Deus te deu, agora você vai segui-la até chegar ao final. Então nós chegamos já até ao meio desse caminho, que nós chamamos no segundo texto do livro de Lucas, que é o jeito de nós pegarmos a nossa cruz e o segui-los. E aí que chega agora a renúncia de várias coisas. Porque aquela vida antiga minha, antes de Jesus, é uma outra coisa, é um antigo eu. Hoje eu sou um novo eu. Hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova carne, uma nova vida. Eu aceitei viver com Cristo, então tenho que largar a minha vida com o mundo para trás. E aí começa as renúncias. Agora começa você pegar a sua cruz e levá-la junto. Porque é nesse momento que você aceita que agora você começa a ter provas, você começa a ser excluído na roda de amigos, você começa a ser excluído da sociedade no geral. É nesse momento que os outros vão chamar você de louco, de quadrado, de velho e etc. É nesse momento que você vê os efeitos de que estão acontecendo. Você vê os efeitos, por assim falar, de uma vida do cristão normal. Porque todo cristão que é cristão passa por isso. Porque, verdadeiramente falando, que um cristão que não abre as mãos das coisas que ele fazia antes não é um cristão. Porque você assumir, você pegar a sua cruz
algo que não é todos que fazem. Você já sobreviver verdadeiramente, você precisa de alguém para sobreviver. Que esse alguém é Cristo, não é fácil. Porque é nesse momento que depois as outras pessoas verão Jesus em você. Porque é nesse momento nós temos que se comportar como nosso Salvador. E é nesse momento que você moldará a sua característica para com os outros. Porque se você antes era uma pessoa ranzinza, que responde a sua seca, agora você não pode fazer isso mais, você tem que ser igual a Jesus. Tem que ouvir atentamente, ter amor com o próximo. Se você era uma pessoa que mentia entre seus amigos, você não pode mentir mais. Você tem que tentar moldar o seu caráter para entrar no reino dos céus. E é nesse momento que nós temos que carregar a nossa cruz e levar. E chega vezes que nós carregamos tanto que parece que a cruz pesa o dobro, o triplo. Que nós não queremos mais carregar a cruz, falamos, nós não queremos mais esse peso nas minhas costas. Tem vezes que nós vamos caminhando certamente com nenhuma dúvida, mas chega vezes na caminhada que a cruz pesa o dobro, parece que de um passo para trás ela está um pouco mais leve, porque agora parece que ela pesa 30 vezes mais. Vezes que os farpos da madeira começam a pegar nas nossas costas. Tem vezes que nós duvidamos de nós mesmos, de Deus. Às vezes nós queremos largar tudo, largar a cruz no meio do caminho e retroceder novamente. Às vezes nós queremos largar completamente tudo, jogar tudo para cima e voltar para ser o que nós éramos antes. E nesse momento que Jesus se mostra misericordioso conosco, que mesmo nós nos queremos renunciar, largar tudo, querer abandonar o nosso chamado, jogar tudo fora, esquecer esta vida de cristão, Ele está sempre junto conosco, nos incentivando, falando, continua, porque a chegada é logo ali. Já estamos no meio do caminho, agora falta pouco. Porque o único que pode aliviar a sua cruz é Deus. Porque o ser humano depende de muitas coisas para se ver feliz. O ser humano depende de ter um relacionamento bom com as pessoas, depende de bens materiais, porque a nossa própria característica, isso, o nosso próprio DNA, já ser assim, nos importar com os outros acham de nós, é do nosso próprio DNA, gostar de dinheiro, gostar de fama e riqueza. Mas nessas horas nós percebemos que nós não temos que ser mais o normal, porque nós não somos mais dessa terra, nós somos lá de cima. Então esse normal, esse chip, porque a nossa cabeça não funciona mais, agora é outro processamento de informações. Porque agora nós não somos mais seres humanos comuns, nós somos cristãos, filhos de Deus. Então tudo que nós fazemos antes é jogado fora e anunciado. Porque nós normalmente nos conduzimos muito a coisas tão poucas e depositamos tantas emoções a coisas tão velhas. Mas como assim, Diago? Eu explico, por exemplo, um objeto que você tem muito carinho, que você tem muita afeição emocional por aquilo, muitas lembranças boas daquilo. Na hora que você vê que ele não serve mais, na hora que você jogar fora, você sente a mudança. Você deve segurar ao máximo quando é uma foto, uma conversa, alguma roupa que lembra alguém conhecido. Porque o ser humano ele é projetado para se apegar a pequenas coisas, ele é projetado para isso. Para você ver como o ser humano tem uma facilidade de se apegar, como que o relacionamento de seres humanos também, por exemplo, para um homem se relacionar com uma mulher é difícil, mas para o homem se apaixonar de primeira vista é fácil. Como muitas pessoas depositam sentimentos emocionais pela outra pessoa, como dedicam sentimentos emocionais ao seu trabalho, que depois tudo desaba, tudo se distorce, se quebra mais, a pessoa fica sem saída, fica sem ver a luz do fim do túnel, porque toda a confiança depositada naquilo. Mas com nós vamos ser diferentes, porque a nossa extrema confiança, nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas infelicidades, as nossas amarguras, nossos problemas são depositados em Deus. Você sabe mais
que Deus nunca se quebra, nunca se muda, nunca te abandona, nunca virá as costas para você, nunca larga você sozinho no meio do caminho, Ele sempre está com você. Então, se você depositar a sua confiança, o seu amor, as suas emoções nele, Ele não vai te desapontar. Ele não vai deixar você ver navios, Ele não vai deixar você morrer na praia. Porque Ele não se deu na cruz à toa por você. Ele valoriza o seu relacionamento com Ele, porque Ele que te escolheu. Nós esquecemos disso, que foi Ele que nos escolheu. Então, quando ninguém achava valor em nós, Ele achou. Quando alguém fala para você que você não consegue, que você não tem capacidade para fazer isso, mas na verdade Deus escolheu para fazer. Deus o escolheu falando que mesmo você pecadora, mesmo você murmuradora, reclamão, mesmo você daquele jeito, Deus olhou para você e falou: eu vou transformar aquilo, eu vou transformar naquele vaso, em um vaso melhor, eu vou modelá-lo, eu vou melhorá-lo. Não, aquela parte está defeituosa, eu vou melhorá-la, eu vou dar um jeito. Quando ninguém olhava para você e dava valor, Deus chegou e deu valor, deu amor que você não merecia, a graça que você não merecia. E às vezes nós damos pouco valor a isso, às vezes nós ignoramos como se fosse algo normal, e não valorizamos o amor que Deus tem por nós, para dar o seu único filho por nós, para nós sermos salvos. Às vezes nós precisamos compartilhar essa informação que nós ignoramos no dia a dia, nós só fala normal, continua a mesma história. Às vezes nós esquecemos que foi Ele que nos escolheu, que Ele que nos deu o dom da vida, o dom de respirar, de falar, de andar, o dom de ser bom comunicador, ou o dom de bom conversar, o dom de bom cantar, o dom de bom pregar. Às vezes nós esquecemos que foi Ele que nos deu e nós deixamos pessoas falar em nossos ouvidos. Porque o ser humano, ele se entristece com tudo, tal como eu falei, como ele se apega a coisas boas, se apega a coisas más também. O ser humano se apega às coisas que as pessoas falam, se apegam a mentiras que não são verdades sobre você, sobre injúrias, sobre injustiças com você. O ser humano se apega a tudo isso. Quando alguém fala mal de você, a pessoa se apega, sente mal, coloca tudo. Nossa, meu dia foi ruim, meu Deus do céu, tal fulano, tal ciclano falou isso de mim, não sei o que, não sei o que lá. E o nosso dia inteiro, a nossa vida inteira é estragada por questão de 3 palavras ou 4. E aí depois a pessoa sai da igreja, sai e fala que não quer mais nada por causa dessas pequenas coisas. Isso mostra que a pessoa não colocava sua confiança realmente em Deus, ou não era calejada para aguentar o trampo de ser cristão. Porque nós sabemos que ser cristão não é fácil, não é fácil ser cristão. Porque se fosse fácil, todo mundo seria, mas não é. Você tem que aturar o seu eu mesmo brigando com você, querendo fazer coisas que não são do seu jeito de fazer, pecar do jeito que você não quer fazer, falar coisas que você não quer falar, ou mesmo combater com os outros, ficar falando no seu ouvido, para você largar essa vida, mas você não quer largar. E quando você é crente, você briga com você, mas com um monte de pessoas. Porque quando você se dedica a isso, o seu inimigo, o seu maior inimigo, o diabo vira você mesmo, vira a sua própria carne. Porque às vezes nós conseguimos ignorar o que as pessoas falam, não, isso não me afeta. Mas às vezes não conseguimos vencer o nosso próprio eu, a nossa própria carne. Não conseguimos vencer a nossa programação original, que nós temos que continuar resistindo à tentação, porque a caminhada é longa e dura, a cruz ela é pesada,
Os sopros que estavam tendo no caminho também são duros, são doídos. As palavras que vão te falar também são doídas. Mas como o próprio Jesus nos fala, que se o mundo vos aborreceu, lembre-se que me aborreceu primeiro. Então, se o mundo te falou mal, se o mundo se incomoda com a sua presença, você está certo no que você está fazendo. Se os outros se incomodam com as coisas de cristão que você faz, se o mundo exclui as coisas que você faz, você está certo. Você está no caminho certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está caminhando de acordo com o caminho que você tem que seguir. Se as pessoas se afastam de você pelo que você acredita, se as pessoas olham com maus olhos para você pelo que você faz, de acordo com Deus, você está completamente certo no que você está fazendo. Já se o mundo não se incomodar com o que você faz, aí é ao contrário. Porque Cristo e o mundo é igual água e óleo, não se mistura. Nós não se misturamos. Então tudo que nós fazemos também deve incomodar um ao outro. Tal como incomoda você, músicas mundanas altas, como essas brincadeiras de mau humor, essas brincadeiras de conteúdo adulto, como te incomoda também o que você faz com os outros. Porque você não tem noção que aquelas poucas coisas que você faz incomoda tanto o diabo que ele não aguenta. Se os pequenos passos para você é normal, às vezes para o mundo é completamente uma ofensa. Então este é o preço de ser cristão. É você aborrecer tudo, ignorar tudo, colocar Cristo em cima de tudo. Claro que se alguma coisa estiver errada, a culpa foi minha, mas se der certo, graças a Deus. Porque se eu não caí até agora, se eu não saí até agora, foi por causa dele. Aleluia! Porque mesmo quando eu caminho no deserto, sem direção, sem água, sem comida, ele sempre está junto comigo. Porque sem Deus nós não somos nada. É Deus que nos motiva a continuar e a prosseguir. Porque não existe essa história, não, vou esperar Deus fazer alguma coisa. Ele já fez. Ele deu o seu único filho por você. Agora é sua vez de fazer algo por ele. Ele já fez a parte dele, ele já juntou novamente a aliança. Ele já nos deu um cordeiro morto. Agora nós temos que continuar agora a caminhada. Ele que nos deu o nosso amor, que nós tanto damos valor, que nós tanto nos orgulhamos de ter esse amor. Ele nos deu para nós continuarmos a história do cristão nessa terra. Não foi dado em vão o sangue, os espinhos, os pregos. Não, nada foi dado em vão. Pode levantar, já estou encerrando. O amor não foi dado em vão, em nenhum quesito. Porque se com o amor já não se prosseguir, sem ele é impossível. Porque foi com ele que nossos pecados foram perdoados. Por ele hoje somos novas pessoas. Por ele hoje somos novas criaturas. Somos novas pessoas honradas, merecedoras. Tudo por causa do amor. Como falou o próprio apóstolo Paulo, nem que me desse o nome de profecia, sem amor, isso não valeria nada. Porque o amor que temos na nossa vida, todo dia que você acorda, você olha, e você vê que você está vivo mais um dia, é o amor mostrando super na sua vida. Glória a Deus, obrigado, Senhor.
para quando chegar no final da caminhada, você receber sua coroa. Porque depois que você chegar lá, você vai olhar por tudo que você passou e vai ver e falar: nossa, mas não foi nada que eu passei. Quando você ver o prêmio na sua coroa, escrita com o seu nome, o seu lugar, junto com Deus, aí você vai ver que valeu a pena toda aquela caminhada, toda aquela cruz pesada que você carregou. E você vai ver que os momentos que você largou para ir em festas, os momentos que você deixou de lado para ficar com Deus, para ter comunhão com Ele, valeu a pena. Então nós temos que valorizar mais o valor que tem essa cruz, o dom de Deus que é o amor, que às vezes nós deixamos passar batido. Mas se nós pegarmos na segunda carta de Timóteo, do apóstolo Paulo para Timóteo, ele fala que combati um bom combate, guardei a minha fé, e onde recebo a minha coroa. E você acha que Paulo se arrependeu do que ele tinha feito? Você acha que João Batista se arrependeu daquilo que ele tinha pregado? Você acha que os apóstolos se arrependeram daquilo que eles tinham falado, daqueles que eles tinham pregado e feito com a sua vida? Porque nós estamos passando coisas muito menores que eles já passaram, ninguém está morrendo por causa disso. Já eles sofreram literalmente por Cristo. Então nós temos que continuar. Porque o peso de uma cruz hoje pode ser o valor de uma coroa amanhã. Então continue, mesmo sendo difícil, continue, persiga a sua coroa, não deixe ninguém roubar de você, ninguém tirar o seu prêmio de você. Então fique com essa passagem no seu coração, e que as suas louvas ao nosso Senhor Jesus Cristo.